Hoje eu quero conversar com você que perdeu um ente querido recentemente e de alguma forma está de saco cheio de ouvir as pessoas falando que você tem que seguir a vida bem, que você tem que sorrir, que você tem que fazer as coisas que você ama, que você tem que superar a falta que essa pessoa faz na sua vida. E eu também quero conversar com você que muitas vezes quer apoiar alguém que perdeu um ente querido, mas que muitas vezes não faz isso da maneira mais adequada. Para essa conversa ser melhor, eu quero que você registre na sua mente agora essa frase que está aqui nesse slide. O luto não é um problema que precisa ser superado, mas sim uma experiência que precisa ser vivida. Todos nós vamos perder alguém que nós amamos. Todos nós vamos sofrer um dia a falta de alguém que faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, o luto não se refere apenas à morte de um ente querido. Muitas vezes o luto pode ser a consequência do falecimento de um animalzinho de estimação, ou até mesmo a consequência de um afastamento, não necessariamente por morte. Muitas vezes a pessoa tem um luto de um relacionamento que ela vivenciou, acabou um casamento de anos, acabou uma relação profissional de muito e muito tempo, e essa pessoa fica enlutada por a perda daquela relação. Nós vamos experimentar ao longo da vida diferentes experiências de luto. E ao contrário do que muita gente diz, a meta não é superar o luto, mas sim aprender a viver com ele. O que eu quero que você entenda é que o luto é uma experiência universal, que todos nós enfrentaremos várias vezes ao longo da vida. A morte não é o oposto da vida, mas sim parte dela. Muitas vezes as pessoas ficam numa pressão, numa cobrança muito grande de superar o luto como se ele fosse um problema. Parece que alguém que está enlutado é como se estivesse doente. E a verdade é que na maioria dos casos isso não é assim. O luto é um processo difícil, é um processo que muitas vezes envolve uma dor, mas é algo que todos nós vamos experimentar. E ele precisa ser vivenciado, ele não pode ser abafado, porque esse abafamento não gera resultados positivos na vida de quem está passando por aquela situação. O luto, então, é uma reação nossa, natural, à perda de alguém ou algo significativo para nós. Muitas vezes, a gente associa o luto à morte de alguém que a gente ama, mas nem sempre o luto decorre apenas de situações como essa. Como eu já disse, imagine que você trabalha por 20, 30 anos numa empresa e chega o momento de você se aposentar. Você perde aquela rotina, você perde aquele contato próximo que você tinha com as pessoas, você perde aquele dia a dia e isso gera em você uma experiência de luto. O luto não tem a ver só com a morte, o luto tem a ver com perder algo significativo. E essa perda pode ser uma pessoa, pode ser uma coisa, pode ser uma rotina que você tem no seu dia a dia. Então, por ser uma perda, acaba sendo envolvido nesse processo uma gama de emoções diferentes. Às vezes a pessoa se sente raiva, às vezes ela sente culpa, às vezes ela sente solidão, às vezes a pessoa sente um desespero. Às vezes você perde alguém na sua família que era a sua base, era o seu ponto de apoio. E você tem essa perda trágica e você acaba atrapalhando e brigando com todos os seus valores espirituais. Você não acha aquilo justo, então gera em você um sentimento de raiva. Muitas vezes a sua perda foi da aposentadoria no trabalho e você perdeu a sua rotina, o seu dia a dia. Então você perde clareza, você fica perdido. O que eu faço agora com tantas horas disponíveis no meu dia? Tudo isso são experiências de luto. E todas essas experiências elas não precisam ser superadas, mas sim vivenciadas. Muitas pessoas, até pelo medo de morrer, por uma preocupação que a gente tem com o que acontece quando não estivermos mais por aqui, acabam olhando para o luto, só o relacionando com a morte e acabam sofrendo com ansiedade, depressão e outros problemas emocionais por causa dessa etapa que é natural na jornada da vida. O que eu quero que você tenha em mente é que quando você está passando por um processo de luto, o melhor não é tentar superá-lo, mas sim vivenciá-lo da maneira mais correta. As pesquisas que são realizadas ao redor do mundo sobre o processo de luto das maiores causas diferentes, mostra pra gente que o luto, quando não compartilhado, quando não trabalhado da maneira correta, acaba gerando uma série de outros problemas que podem ser evitados de uma maneira muito simples. Conversando sobre o luto, acolhendo a pessoa enlutada.
O problema é que muitas vezes a gente tem um medo de falar sobre a morte, principalmente aqui no Brasil. A gente tem uma dificuldade de falar sobre esse tema com as pessoas que a gente ama, com os nossos amigos. E isso acaba causando na gente uma série de dificuldades, fazendo com que no nosso país falar desse tema seja um grande tabu. É por isso que você está no lugar certo aqui nessa nossa comunidade. Porque nós criamos essa comunidade, esse grupo de apoio e de suporte ao luto, para que você consiga se planejar para o final da vida com muito mais serenidade, com muito mais paz. Para que você consiga conversar com as pessoas ao seu redor sobre esse tema de uma maneira muito mais leve. A grande missão da guardadoria é fazer com que você consiga organizar a sua herança sem estresse, consiga lidar com as dores emocionais e com as dificuldades operacionais que acontecem depois que você perde um ente querido. Nossa missão é trazer conversas maduras e serenas para esse tema, sendo um espaço de acolhimento, para você não só aprender com a gente em vídeos como esse e aprofundar seu conhecimento nesse tema, mas para que você também troque experiências com outras pessoas. Porque uma das melhores coisas que a gente pode fazer por quem está enlutado não é falar que essa pessoa tem que superar, que tem que dar a volta por cima ou coisa do tipo, mas sim oferecer apoio, oferecer uma escuta ativa, oferecer um ombro amigo, perguntar, conversar, deixar a pessoa falar, desabafar. É assim que a gente apoia as pessoas que estão em luto. E é assim que a gente trabalha aqui na guardadoria, principalmente por meio dessa comunidade, dando vídeos como esse para que você reflita mais sobre essas questões, mas também dando espaços de comunicação, apoio profissional com os nossos especialistas. Nem todo mundo que está no processo de luto vai precisar de um terapeuta, de um psicólogo, de um coaching, de uma doula. Nem todo mundo vai precisar de apoio profissional para lidar com o luto. Mas a verdade é uma só. Todos nós precisamos de apoio para lidar com o luto. Esse apoio não necessariamente sempre vai ser profissional, mas é importante ter apoio. E você pode ser um grande apoiador de outras pessoas e pode buscar apoio sempre que precisar. Porque o luto é uma questão universal que vai, de alguma forma, afetar a vida de todos nós. Eu vou fazer aqui um desenhozinho rápido para que você consiga ilustrar um pouco dessa dimensão. Quando alguém falece, é como se o nosso coração tivesse um botãozinho de dor. Então vamos imaginar que esse aqui é o botão da dor que tem lá no seu coração. Vou usar o coração aqui, né, porque é uma metáfora que a gente usa muito para falar de sentimentos. Então aqui você tem o botão da dor. E quando alguém falece, ou quando você perde uma relação do seu dia a dia, quando você se aposenta, quando você termina um relacionamento, um casamento de anos, o nosso coração, com esse botãozinho da dor, fica sofrendo luto. E assim que isso acontece, o luto é desse tamanhozão aqui, ó. Então imagina que o luto é essa bola que eu estou desenhando aqui, ó. Então o que acontece? Essa bola é muito grande, ela tem um espaço muito pequeno para correr dentro do seu coração. Então toda hora essa bola bate lá no botão de dor. Então toda hora você está sofrendo muito, você está sentindo muita dor pela falta daquela pessoa na sua vida, pela convivência que você tinha, por tudo que aquela pessoa significava para você, ou que aquela rotina significava para você, ou que aquele animalzinho de estimação significava para você. Então, no começo, assim que a relação é rompida, assim que a perda acontece, o botão da dor do seu coração ele fica sendo apertado toda hora, porque essa bolha é muito grande. Eu não defendo que essa bola vai ser superada, que esse é um problema que vai ser apagado, não vai ser assim não. O que a gente observa, ajudando muitas pessoas a lidarem com o luto, é que quando você faz parte de comunidades como essa aqui, de suporte ao luto, quando você começa a conversar sobre esse tema de uma maneira mais serena, de uma maneira mais leve, você não vai diminuir a dor. Não é sobre diminuir a dor, não é sobre esquecer aquela perda que você vivenciou, mas sim sobre diminuir o tamanho dessa bolinha aqui, ó. Essa bola, quando ela é tratada, ela vai diminuindo. Ela vai ter mais espaço para correr no seu dia a dia. De vez em quando ela vai bater no botão da dor de novo. E vai doer. Vai doer. Vai doer porque é a dor da saudade. É a dor daquilo que você vivenciou com aquela coisa, com aquela pessoa, com aquela rotina que você tinha. E quando dói, dói de verdade. É quando você, às vezes, está o ano inteiro indo bem, fazendo qualquer coisa, tocando sua vida, e de repente toca a música que lembra aquela situação que você perdeu. E vem toda aquela dor, a lágrima escorre. Mas está tudo bem. Isso faz parte da vivência. Não é sobre parar de doer, é sobre doer com menos frequência. Porque você aprende a lidar com aquilo e naquele momento essa bolinha vai ficando cada vez mais reduzida. E quanto menor é essa bolinha, menor a chance dela bater na alavanca da dor.
É isso que acontece quando o processo de luto é bem trabalhado.